E aí, pessoal, como estão? Sejam bem-vindos novamente aqui ao Corneta Veste Verde. Já vou começar pedindo para que vocês deixem o like, comentem bastante, compartilhem, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações. Ângelo. E aí, Vivian, beleza? Deixar um alô para todo mundo aí, um forte abraço. Também pedir aquela força, aquele fortalecimento no nosso canal nesse momento, né? Estou bem feliz com o número de inscritos já. Você percebe que aos poucos está subindo, né? Logo, logo a gente chega ao nosso objetivo aí para poder começar as lives, enfim, poder fazer um trabalho diferente, um pouco mais dinâmico. E vamos lá, né? Falar um pouco mais de Palmeiras hoje. Vamos lá. A semana começou aí um pouco agitada ou conturbada, né? Com a especulação aí do Zé Ricardo, que era jogador do América Mineiro. E muito se falou dele no Palmeiras, né? E aí a torcida caiu matando em cima, mas logo depois veio o próprio empresário e acabou com toda essa especulação, disse que sim, ele foi oferecido ao Palmeiras, mas que o Palmeiras recusou. O Palmeiras recusou não, né? Mas não teve interesse aí em contratá-lo. E aí, mais uma vez, surge o nome de um jogador no Palmeiras, e aí a gente não sabe se realmente houve algum tipo de especulação por parte do Palmeiras, se houve alguma conversa ali, ou se mais uma vez quiseram enfiar um jogador no Palmeiras para alavancar aí o interesse de outros clubes e buscar aí agregar valor de mercado para esse jogador, né? E o que você achou disso aí? Cara, eu acho o seguinte, eu lembro desse jogador, até fez alguns jogos interessantes que eu acabei assistindo do América Mineiro. Ele era bastante dinâmico no meio de campo, chegava bem à frente. Se fosse há um tempo atrás, talvez há 2 anos atrás, eu falaria que seria uma opção legal para o Palmeiras, que seria uma opção de compor elenco, com a possibilidade de crescimento. Vamos pensar assim, seria como se fosse a chegada de um novo Zé Rafael, né? Aquele jogador que ficaria ali, se adaptaria ao clube e depois ele faria todo esse trabalho como titular, no time titular, fortalecendo ali a posição. Hoje, nesse exato momento, eu acho que o Palmeiras precisa mostrar posicionamento e força no mercado. Se fosse há tempos atrás, seria legal, um jogador para fortalecer a posição, que poderia eventualmente aí ser importante. Mas nós vivemos um momento em que o Palmeiras precisa chegar lá e mostrar o quê? Precisa mostrar que tem condições de brigar com os principais clubes em relação a bons reforços para o time, né? Então, nesse tempo da Leila, principalmente, a gente não viu nenhum grande posicionamento do Palmeiras no mercado. Então, você olha qual foi o último jogador que chegou no Palmeiras que a gente olha e fala, olha, realmente agora a gente sobe de prateleira com esse jogador. Mas eu particularmente não lembro a última vez que a gente pensou dessa maneira. Então, eu acho o seguinte, seria uma oportunidade de mercado, que eles gostam tanto de falar, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais. A gente precisa de ser um pouco mais ousado nesse momento e trazer jogadores que cheguem, vistam a camisa e realmente possam fazer a diferença. Igual a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, né? A gente leu lá o artigo no nãoimportaoquedigam.com.br. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem e lerem assim de forma detalhada um artigo que o Manga escreveu, onde ele mostra com valores reais que para fazer boas contratações nós não precisamos gastar absurdo. E que, na verdade, o que falta do Palmeiras hoje, com certeza, é uma equipe de scouting e pessoas que atuem de maneira incisiva no mercado, buscando contratações, diminuindo aí riscos, né? Porque nenhum jogador que vem é certeza de que vai dar certo no Palmeiras, mas eu acho que quando você tem um bom scouting, quando você tem uma diretoria ativa no mercado, e que você começa a buscar minimizar esses erros, né? E aí a gente vê que vários jogadores
vieram para o Palmeiras e têm valores decentes aí, no máximo 8 milhões de euros. No artigo aí fala até 7 milhões de euros e nos mostra que ótimos jogadores vieram, passaram pelo Palmeiras e não custaram tudo isso, né? E que hoje ainda nós temos sim no mercado jogadores com valores, não digo valores acessíveis, mas assim, com valores ok, pagável, e que não são jogadores que são apostas. E que, então, de fato, o que falta no Palmeiras, mais uma vez, é uma diretoria ativa e que se posiciona de uma forma decente no mercado, né? Buscando aí, angariando bons jogadores para o Palmeiras e que sejam jogadores que cheguem para vestir a camisa. E aí, nós também aí tivemos, durante o dia de hoje, a notícia aí da lesão do Atuesta. E aí temos mais um desfalque para o Palmeiras e uma posição onde o Palmeiras está muito carente, né? Acho que quando a gente fala do Atuesta aí, acredito que ele tenha vindo para ser um volante, porém, toda vez que, na minha opinião, que ele atuou bem, ele estava jogando ali para frente, como um meia de ligação. Foi quando ele atuou nos melhores jogos, na minha opinião, ele estava nessa posição. E aí ele se lesiona, né? O Atuesta que veio para o Palmeiras com valor um pouquinho elevado, eu tinha bastante expectativa sobre ele, mas em primeiro lugar, nunca vi físico para ele atuar como volante. Eu acho que falta muito físico para ele. Se a gente pega ele aí e compara, sei lá, ao Endrick ou até mesmo ao Zé Rafael, a gente vê a disparidade que é do físico de um e do físico de outro. Então, de repente, aí, se ele começasse a atuar apenas como meia de ligação, mais ele para frente, ele começasse a render um pouco melhor, mas ele também nunca teve essa sequência, né? Porque também ele nunca entrou e mudou um jogo. Então, eu entendo o fato dele ter menos oportunidades. Mas aí nós temos mais um desfalque ali na volância, né? E o que o Palmeiras vai fazer agora? Será que vão abrir as portas aí para os meninos da base? Vão subir os meninos da base? Ou finalmente vão ao mercado atuar de forma decente? O que eu duvido muito que aconteça nesse primeiro semestre. Entendeu? E aí fica esse questionamento, fica esse grande problema aí que agora nós temos também para o elenco e que, mais uma vez, o Abel vai ter que mirabolar alguma ideia aí para fazer isso acontecer. Então, a questão de elenco do Palmeiras, que nem falam muito da base, né? Mas até que ponto esses meninos da base estão prontos para jogar contra um River Plate numa semifinal de Libertadores? Será que o Fabinho tem a mesma personalidade que teve naquele dia o Patrick de Paula, que teve aquele dia o próprio Gabriel Menino para jogar? Então a gente não pode também ficar confiando tanto assim na base, né? E, por exemplo, eu acho que o Arangues é um bom jogador, passou pelo Internacional aqui do Brasil, um volante, está na Alemanha, fim de contrato, uma possibilidade de mudança. Eu acho que o Palmeiras deveria focar nesse tipo de jogador. Pudesse vir e realmente vestir a camisa, né? Eu acho o Arangues uma opção bem interessante. Mas eu acredito que você acertou em cheio no que você falou sobre essa postura muito fechada da diretoria palmeirense, né? Então não adianta a gente ficar aqui especulando nomes, falando de possíveis contratações, sendo que a impressão que passa é que ou eles são muito conservadores e esperam algo para o meio do ano para ver o que pode acontecer, ou então o Palmeiras está com um sério problema e a torcida não sabe, né? Então, fica sempre um ponto de interrogação em cima desse grande problema que a Leila fala, que é o tal do fluxo de caixa, né? E tem um outro nome que a gente acaba até esquecendo, para você ver a relevância dessa pessoa dentro do time, que é o Bruno Tabata, né? Quando nós estávamos conversando aqui, você falou o Bruno, mas que Bruno? Quem é Bruno? O Bruno! Aí a gente acaba até esquecendo do nome dele. E aí, ele veio para atuar em que posição? Onde ele vai jogar? O que ele vai fazer? Ele realmente entrou em algum jogo de forma relevante para ele agora ser aí um volante de primeira aí quando precisar trocar? Porque até então o Atuesta vinha entrando com certa frequência, né?
Mas assim, o Bruno Tabata vai conseguir fazer isso? Será que vão querer utilizar ele nessa posição? Porque eu, sinceramente, não sei até hoje o que ele veio fazer no Palmeiras. Eu não sei em qual posição que ele veio jogar. Na verdade, eu não sei nem para que ele veio para o Palmeiras. Que de longe não era um jogador que eu traria. Isso eu tenho certeza absoluta. E aí, de repente, se você tem os números de por quanto nós contratamos esse jogador? Se eu não me engano, foram 5 milhões. Tá aí. Então foi mais um dinheiro jogado fora. E quando vocês entrarem lá no NOQD e compararem com os valores que tem lá, vocês vão ver o quanto de fato foi um dinheiro jogado fora. 5,2 milhões de euros, que na época seria mais ou menos que 28 milhões de reais pelo Bruno Tabata. Fez um bom jogo pelo Palmeiras até o momento, aquele jogo que ele entrou, que o Abel entrou com o time reserva contra o Ituano, que ele acabou fazendo um gol de pênalti e mostrou aquele dia muita força de vontade, correndo, tentando armar o time. O jogo não foi bom, valeu pela vitória, né? Naquele dia. E assim, foi o único momento dele que eu puxo pela memória, né? O Abel já tentou colocar ele como reserva do Veiga, já tentou colocar ele na posição do Scarpa, né? Que seria ele caindo pela direita, puxando para dentro, e realmente não se adaptou, né? E não conseguiu até o momento, tirando esse jogo contra o gigantesco Ituano, nenhum jogo que falasse que realmente compensou, né? Ou que tem alguma expectativa em relação ao Bruno Tabata no Palmeiras. Sim, acho que acabou não valendo o que nós gastamos nele, porque ali foi gastar mesmo, nós gastamos esse dinheiro. Nós não precisávamos dele, nós não precisávamos contratá-lo, nós poderíamos ter pego esse dinheiro, né, e usado de uma forma muito melhor, num outro jogador. Porque hoje a gente tem aí ele encostado, ele no banco, que quando atua, não faz boas atuações. Então, acaba sendo bem complicado aí. E aí eu fico me perguntando agora onde o Palmeiras vai buscar um substituto para o substituto Atuesta. Né? Sem deixar, porque agora a gente também tem que lembrar que a pessoa vai ter que chegar, se adaptar, porque a gente não sabe quem vem, né? E começar a trabalhar aí para ajudar o Palmeiras de alguma forma. Eu acredito que no primeiro momento, sim, vão abrir aí para a base. Provavelmente os meninos agora, o Fabinho deve ser mais utilizado. Mas é complicado. É igual a gente falou aquele dia. Eu não teria um time reforçado apenas com base, né? Sim. Não sei o que o Abel vai fazer aí. Colocou o Zé Rafael para trás, puxou o menino mais para frente, ok, deu certo. Ó. O Zé Rafael vem tendo ótimas atuações. Mas e agora? Quando precisar substituir? Quem entra? Quem vem? Quem vai para onde? Fica aí o grande questionamento. E o maior problema não é esse, né? Que o Palmeiras não precisa apenas de um sim. O Palmeiras precisa pensar também em um substituto à altura do Veiga, alguém que possa aí, numa eventual mudança de esquema tático, jogar ao lado do Veiga. A gente precisa, então, de um substituto para o Scarpa, a gente precisa de um substituto para o Danilo, e a gente precisa de mais um ponta, né? Que fuja um pouco das características aí dos que estão hoje no Palmeiras. Então, no mínimo, o Palmeiras precisa de 3 jogadores e torcendo para que se repita os últimos anos em que não aconteceram muitas contusões, né? Porque tem isso também. Se chega no próximo jogo, por algum problema, machuca o Zé Rafael, machuca o menino, a gente vai ter problema para poder formar a equipe depois para a fase decisiva do Paulista. Então, o elenco do Palmeiras é enxuto, o Abel sempre falou que prefere um elenco enxuto, não sei até onde ele é verdade, ou até para onde ele puxa a responsabilidade sobre essa ineficácia da diretoria para ele, mas a gente precisa de pelo menos mais 3 jogadores para chegar e compor um bom elenco, né? Porque o grande problema hoje que eu vejo é que chegar no segundo tempo, você não consegue mudar muito a maneira de jogar, você não consegue melhorar, você não tem um banco que te dê o oxigênio necessário para você poder pegar, fazer alterações e, por exemplo, buscar uma virada. O último jogo mostra muito bem isso daí. Quem assistiu
esse último jogo, o Palmeiras estava indo muito bem, controlando. De repente, quando fez as substituições, bom, o Palmeiras tomou um gol da Ferroviária e achou que a Ferroviária teve a oportunidade de empatar o jogo. Então, a gente precisa trazer jogadores que venham e que possam somar. Número por número, eu acho que o Palmeiras já passou dessa fase, né? De ir lá e pensar em futuro, pensar no jogador que daqui 3 anos vai performar no time. A gente já passou disso, né? A gente precisa de jogadores que venham para compor e para fazer mudanças quando o técnico precisar, que é o que não acontece. A gente Não, tá não acontece. Quando a gente. e de repente Quando, mudou e viu o que aconteceu, né? A gente empatou o então, jogo. quando os substitutos entram, o nível de jogo do Palmeiras cai drasticamente, sabe? Chega a ser absurdo, assim. Quando eu vejo que o Jailson vai entrar, me dá calafrio, sabe? Porque, querendo ou não, hoje a gente vê uma atuação impecável do Gabriel Menino e do Zé Rafael. E aí você tira e coloca o Jailson. Cara, não dá para o Palmeiras ficar jogando com o Jailson. E Ele não conseguiu entregar até hoje. uma coisa que eu me pergunto é que, por exemplo, um jogador que sempre foi muito interessante na base foi o John John. E até o momento o Abel não usou ele nenhuma vez nesse Paulista, pelo menos que eu me lembre. Também aproveitando a fragilidade do campeonato, aproveitando essa primeira fase, não seria interessante, então, já que o Tabata não está entregando, já que o Atuesta não está entregando, já que a diretoria não entrega também, né? Por que não colocar esse menino para jogar também, para a gente poder avaliar e ver se ele talvez possa, pelo menos, ajudar nesse momento a suprir as necessidades do time? São coisas também que eu acho que falta um pouco de resposta por parte do Abel. Aí eu já entro naquela questão que você mesmo tinha colocado anteriormente, que é o quanto esses meninos estão prontos para de fato chegarem e serem diferentes, fazer alguma coisa, sabe? Porque também catar os meninos para queimar, eu já não acho que vale a pena. Eu acho Mas que eu acho hoje que você catar toda a base do Palmeiras e colocar para jogar, você, querendo ou não, vai acabar queimando eles de alguma forma. Mas eu acho que, por Porque exemplo, os jogos do Paulista poderiam ser utilizados, né? Porque aconteceram jogos tranquilos, né? eu gostaria que eles fossem utilizados. Eu gostaria. Eu teria essa mente aberta para esperar qualquer coisa, independente de irem bem ou não, mas de dar essa sequência para eles no Paulista. Todavia, eu não sei se a torcida enxergaria dessa forma. A gente sabe como é a torcida do Palmeiras. Então, falando assim, em relação à torcida como um todo, generalizando, eu acho que não daria certo por conta disso. De alguma forma, nós cobraríamos sim, entendeu? E por muito menos, nós já cobramos de maneira muito incisiva. Sim. E eu não acho que o Abel vai fazer isso com eles, tirar eles do que eles estão hoje, entregando hoje, conseguindo ganhar tudo mais um pouco, para de repente colocar para começar a ser martelado. Olha o que estão fazendo com o Hendrick, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que existe essa cautela. E vendo o que estão fazendo com o Hendrick, eu já me pergunto se de fato o Abel não tem razão quando manda os meninos irem para a Disney. Entendeu? Aí eu já começo a me questionar também em relação a isso. Mas eu acho que de fato o que falta são respostas da diretoria, principalmente da dona Leila Pereira, né, que simplesmente joga no ar que problema de fluxo de caixa, e tá, e aí? Então você tem que resolver isso de algum jeito, filha. Se vira, você tá aí para isso, sabe? E de fato ver um executivo de futebol atuando como um executivo de futebol. Quem é o cara que vai atrás desse jogador que não nos custe uma fortuna, mas que de fato agregue valores ao Palmeiras, que consiga desempenhar aí fisicamente, futebolisticamente falando, né? Que consiga dar o retorno monetário aí ganhando campeonatos e fazendo a diferença dentro de campo. Quem vai ser esse cara? Cadê o scouting do Palmeiras? Cadê? Sabe? Por que o scouting não está entregando se todo mundo elogia tanto o departamento do Palmeiras? Então, eu acho que são alguns questionamentos aí que a gente tem que acabar levantando sim, tem que martelar em cima disso sim, para que o torcedor palmeirense tenha respostas.
Eu particularmente, vou falar uma coisa aqui que boa parte da torcida do Palmeiras talvez se arrepie, mas eu estaria o Matos de novo. Eu também. Dentro de toda aquela polêmica, dele gostar de aparecer, né, de todo o marketing que envolve e tudo mais, a base desse time foi ele que montou, né? Ele conseguiu desenterrar uns jogadores ali que a gente não sabe de onde tirou. O Gomes é um exemplo disso, né? Eu lembro que na época tinha muita gente que falava, pra que trazer esse cara que é reserva do Milan, né? Hoje a gente vê o monstro do que a gente tem na zaga. Então, podem falar, podem questionar, mas eu acho que ele ainda entrega muito nesse sentido. Tanto é que ele fez com o Atlético Paranaense, né? Que era um time aí que vivia aí de meio de tabela e na última Libertadores chegou na final. Então, não sei, gostam do Anderson Barros lá internamente, pode ser que seja uma excelente pessoa, tal, como dizem. Não fazer outra coisa, né? Sei lá, e coloca um cara que realmente possa atuar no mercado da maneira que precisa, né? E eu acho que esse cara hoje ainda é o Alexandre Matos no Brasil. E eu concordo com você. Inclusive, estava olhando esses dias o status dele. Ele estava, se eu não me engano, em Paris fazendo cursos, sabe? E aí você vê um cara que já tem o nome que ele tem, que desempenha tudo que ele empenha que a gente já viu e ainda assim investe em si mesmo, sabe? E eu acho isso super louvável, porque eu acho que esse é o caminho. Eu acho que estudo é o caminho de tudo, assim, sabe? Então eu também traria ele. Eu gostaria muito de vê-lo novamente no Palmeiras. Eu gostaria de vê-lo atuando com a Leila Pereira no Palmeiras. Por quê? Porque a Leila é mão de vaca. Entendeu? Se ele é Gastão, a Leila é mão de vaca. Então, pelo menos a gente ia achar um meio termo ali, ia ter um equilíbrio nisso tudo. E já que a Leila não chega e põe a cara pelo Palmeiras, ele eu sei que faria. Porque ele eu sei que é o cara que vem para frente das câmeras, que vai atuar nos bastidores da maneira como tem que ser. Então, de fato, eu acho que seria o ideal para o Palmeiras hoje trazê-lo de volta. E eu, como torcedora, traria ele de volta sim. Eu acredito que seria o nome, né? Eu não gosto muito do Rodrigo Caetano, eu não, sei lá, não tem nenhum outro executivo brasileiro. Falavam muito do Pelaipe de antigamente, mas também depois que saiu do Flamengo, não se provou mais. Eu acho que ele seria um cara que poderia vir entendendo que é o Palmeiras, né? As dificuldades de estar dentro desse clube e ajudando nesses momentos, né? Eu acho que seria o nome, sim. E quem sabe, né, futuramente, a tia Leila não pega, tira o escorpião do bolso, traz o Matos novamente. É, podia, né? Mas, infelizmente, também não confio nela nem para isso, mas não tem mais muito o que ser feito em relação a isso, não. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Mais uma vez, curtam, compartilhem, deixem o like, inscrevam-se no canal aí. Ângelo, suas considerações finais? Eu só posso agradecer, né? Falei, estou muito animado, gostando muito. Aos poucos a gente está conseguindo aí os inscritos, né? Que a gente tanto precisa. Pedir para a galera poder pegar, compartilhar aí esse conteúdo, também curtir, né? Comentar. Acham que o Matos seria o homem para vir nesse momento para o Palmeiras? Vamos começar um debate ali, né? Vamos poder levar essas informações aí, conversar e chegar no senso comum aí, sempre levando a democracia à frente de tudo, né? É isso aí. Então, muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo.